Graça e paz, irmãos e irmãs. É muito bom ter você aqui. Vamos ao estudo das pedras preciosas. Muito obrigado por sua audiência. Vamos ao conteúdo. Calcedônia, parte 3. Preenchendo os ocos, remendando as redes. Podemos ver que João fala da divindade, fala da humanidade. João está enchendo os ocos, João está remendando as redes, que é exatamente o que faz a Calcedônia. A Calcedônia não deixa ocos, às vezes não deixa nem covas através das estalacmite e estalactites. Quando você corta transversalmente uma estalacmita de Calcedônia, por dentro é como uma rosa, tem as pétalas como de uma rosa. Então esta pedra nos fala muito do que é o ministério do apóstolo João, esse aspecto criptocristalino, isso que ele fala que por fora não se vê, o mundo não nos conhece, o que temos que ser. Depois seremos semelhantes a ele, mas por agora estamos escondidos. Profundidade. Outro aspecto do criptocristalino da Calcedônia que se vê também em João, é a profundidade do João. João é o que fala da divindade de Cristo. O Apocalipse é o escrito mais críptico que há, mais misterioso, a gente o vê por fora, e Daniel escreve, falando nos termos apocalípticos, o que diz o anjo a Daniel. Que os ímpios não entenderão, que só os entendidos entenderão, e agora diz o anjo a João que não cele as palavras deste livro, mas essas não vão dirigidas ao mundo inteiro, mas aos servos. Os servos são os que podem ver por dentro, são símbolos, são sinais, é algo críptico, é a característica do João, é críptico, está escondido. O outro aspecto do João é o de preencher os ocos. O último apóstolo que escreveu, que encheu os ocos da Bíblia, que completou a Bíblia foi João, que completou os evangelhos foi João, as últimas cartas são de João, o último livro da Bíblia foi de João, quer dizer, João é o que completa. Quando os da Ásia abandonaram o Paulo, quem ficou na Ásia, e precisamente em Éfeso, foi João, e o que tratou com as heresias nascentes do gnosticismo, e os que negavam a divindade de Cristo como os ebionitas, e como os serintianos, que negavam não a divindade mas a humanidade de Cristo. Então João é o que apresenta esses dois aspectos, e quero chamar a atenção de vocês para algo. Na história da Igreja houve muitas discussões a respeito da divindade de Cristo e a respeito da humanidade de Cristo, de maneira que se realizaram vários concílios, porque haviam várias pessoas confusas. O Concílio de Calcedônia. Um dos concílios, precisamente o de Calcedônia, foi onde se confessou claramente as duas naturezas de Cristo. A divina e a humana, em uma só pessoa, pois se havia dito de Cristo, por Nestório, que eram duas pessoas. Uma divina que tinha entrado em uma humana, então Cirilo da Alexandria disse: Não, é uma mesma pessoa, não são duas pessoas. Então um dos alexandrinos, Eutiques, caiu no monofisismo. Para você ver isso pode consultar o livro de Arcadio Serra Dias, Os Concílios Ecumênicos, notas de rodapé, onde ele resume em poucas palavras, mas com muita clareza este assunto que aqui está mencionado. Então aconteceu em Alexandria? Eutiques, que foi um sucessor de Cirilo, começou a dizer que Cristo não tinha a não ser uma só natureza, que a natureza de Cristo era a natureza divina e que tinha divinizado a natureza humana e havia uma só natureza. Então surgiu o eutiquianismo ou monofisismo, que significa uma natureza, a heresia do monofisismo. As igrejas monofisistas de hoje são as que desde Alexandria continuaram com o eutiquianismo, que é o que sustentam hoje os coptos. Os coptos até hoje são monofisitas, e tem a Catedral de São Marcos em Alexandria. A união do quartzo e a opala formam a Calcedônia. As duas naturezas no Redentor. Então o que aconteceu com os monofisitas? Foram combatidos principalmente pela escola de Antioquia, por Teodoro de Mopsuestia, por Flaviano, mas principalmente por um irmão chamado Teodoreto de Ciro. Teodoreto do Ciro escreveu várias obras e mostrava que Cristo tinha em sua única pessoa duas naturezas: a divina e a humana. Assim que Verbo era Deus e estava com Deus, ele era divino. Assim que se fez carne assumiu a natureza humana e era humano, tinha a divindade perfeita e a humanidade perfeita. Ou seja, as duas naturezas em uma só pessoa, assim como vemos na Calcedônia, o quartzo e também a opala. O quartzo que é cristalino e a opala que é opaco,
um mostrando simbolicamente a divindade e o outro mostrando a humanidade, a humilhação, e sabem o que, irmãos? Como houve esse problema, decidiram fazer um concílio para tratar o assunto. A igreja fez um concílio, e nesse concílio por fim se conseguiu chegar a essa conclusão definitiva de que a pessoa do Senhor Jesus era uma só pessoa, a do Filho de Deus, e era divino, tinha natureza divina que não deixava de ser divina por haver se feito homem, e também tinha natureza humana, e que não deixava de ser humano pelo fato de ser Deus que se fez homem, e que a natureza divina é divina e que a humana é humano, que não é meio homem e meio Deus, mas Deus e homem. Vemos, pois, que o que João tinha ensinado saiu à luz através destes irmãos, e sabem onde se realizou este concílio. Onde? Em uma cidade que se chama Calcedônia, porque não se realizou em outro lugar. Precisamente na cidade da Calcedônia se realizou esse concílio, e sabem por que a esta pedra preciosa se chama Calcedônia? Porque a traziam da Calcedônia. Justamente nos arredores de Calcedônia é onde está esta pedra, e o nome da cidade deu origem ao nome da pedra, ou seja, que a pedra fala da cidade. Parece que Deus escolheu umas chamadas a casualidades, que justamente na Calcedônia é onde se vêem estes aspectos. A Calcedônia é chamada também de Ágata. Calcedônia está localizada na Bitínia, no Ásia Menor. Bitínia está perto de Constantinopla, um pouco mais perto do Bósforo na Ásia Menor, ali onde hoje é Istambul, que era Constantinopla, e um pouquinho mais para Bitínia ali fica Calcedônia, e aí se realizou o concílio de Calcedônia onde prevaleceu o ensino de João a respeito da divindade do Verbo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E a respeito da humanidade. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus, e este é o espírito do anticristo. A igreja entendeu justo isso na Calcedônia, e se chama Calcedônia justamente, é uma coisa muito curiosa que em Calcedônia foi onde ficou definido o assunto das duas naturezas de Cristo. A divina e a humana na única pessoa do Filho de Deus que se fez homem. A Calcedônia não se centra em si mesmo. A essa pedra também, há uma variedade dela, se chama Ágata, por isso aqui o tradutor traduz Ágata, por isso lá no Urim Tumim onde se diz Shebu, traduziram Ágata, porque é a principal variedade da Calcedônia, então quando dizemos Ágata, estamos dizendo Calcedônia, só que a palavra Calcedônia é mais ampla, se diz Ágata porque essas pedras também provêm de um rio que se chamava Ágata na Sicília, Itália, hoje em dia esse rio se chama o Rio Drilo, mas antes se chamava o Rio Ágata, e como essas pedras se tiravam do Rio Ágata, no ocidente se chamou Ágatas, e no oriente Calcedônias, e notem o curioso. Como estava dizendo, essa pedra é críptica, é criptocristalina, dentro está formada por trapezoedrosa no grego. Um trapezoide é como uma espécie de figura geométrica com 4 lados mas que não são iguais, mas um não pode ser paralelo com o outro, um trapezoide tem uma forma especial, quando isso se leva ao espacial é um trapezoedro. Então dentro dessa pedra os átomos cristalizam nessas formas, e isso faz que a pedra seja uma pedra que não está centrada em si mesmo. Essa pedra não é uma pedra simétrica, tem a outra característica, que é a de que não se centra em si mesmo. Quando entra a luz chega aos planos, às tampas dos trapezoedros, e se desvia à direita com giro dextrogiro, e à esquerda com giro levo-giro, ou seja, a Ágata ou a Calcedônia desviam a luz. Ou seja, tem a capacidade de dar a volta ao raio, quer dizer, o raio entra de uma maneira, e quando chega dá a volta e sai de outra maneira, sai para a esquerda ou sai para a direita. A luz entra por um lado e forma um helicoide, dá a volta, se o virem. Isso é o que acontece com a luz quando entra pela Calcedônia. Entra a luz por um lado e dá a volta, essa é uma capacidade da Calcedônia, e isso é curioso. Essa luz entra por um lado e sai pela direita, como quem diz, para a Calcedônia, Teodoreto de Ciro, ou sai para a esquerda, como quem diz, para Sicília, ou Itália, ou Leão Magno. Leão Magno, que chegou a ser um papa, e que é como dizer o primeiro grande papa que houve,
Este homem estava muito claro quanto à divindade e à humanidade de Cristo. Então no Oriente principalmente Teodoreto de Ciro com outros, e no Ocidente principalmente Leão Magno com outros defenderam a humanidade e a divindade de Cristo. É curioso que essa luz que entra na Calcedônia sai para a direita e sai para a esquerda, dando volta, é uma coisa curiosa. Os escritos do Teodoreto de Ciro e de Leão Magno foram os que prevaleceram na Calcedônia mantendo o ensino do João. Obrigado por assistir até aqui. E não perca a continuação sobre o estudo da Calcedônia, no próximo vídeo. Graça e paz, irmãos e irmãs.